Mas dá dor no coração se eu não for obediente. Meu coração fica doente. Olha que situação. Como ficou meu coração. Olá, Joel, seja bem-vindo. Nós estamos agora ao vivo, direto de Alagoas, para falar de Jesus para pequenos, grandes e mais velhos. Aguardando só, o nosso Joel já se fez presente, estamos só aguardando a solicitação dele. Vamos aproveitar para mandar aviões saindo do aeroporto para chamar esse povo abençoado. É live infantil no ar. Manda a solicitação, Joel. Seja bem-vindo. Stephanie também. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Esse é o momento da gente aprender de Deus de uma maneira fácil, inteligente e, acima de tudo, alegre. E nosso Joel acabou de chegar direto de São Paulo. Deus manda e a gente obedece. Cadê Joel? Joel está entrando no ar. Olá, Joel! Paz do Senhor, tá bom? A paz! Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Muito bem, sua imagem está nítida e perfeita. Ah, obrigado. Tudo bem? Como vocês estão aí? Tudo na paz, no friozinho abençoado. A Lagoa está fazendo frio hoje, chovendo. Glória a Deus por isso. Bastante frio, bastante frio. Tá quase nevando aqui. Como é que tá todo mundo, Joel? Tudo na paz, tudo feliz? Tá ótimo, tá perfeito. Estamos bem. Estamos a algumas horas de começar o culto presencial, né? Que a gente já começou a fazer o culto presencial. Então, tá bem melhor agora. Glória a Deus por isso. Estou mandando aqui uns aviões para ver se esse eu também povo vou começar acorda. a mandar aqui. Uns 2 minutinhos para a gente mandar os aviões necessários aí. Nosso aeroporto decolar com muita festa e alegria na paz do Senhor. Se alegrar na presença de Deus é muito bom, né, Joel? É verdade. Coração faz tum-tum, faz tum-tum, faz tum-tum. Coração tá ansioso para mandar a palavra de Deus para todo mundo. Amém. Sejam bem-vindos, pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos à paz do Senhor. Shalom, igreja! Não podemos frequentar os templos, mas nós somos a igreja de Jesus viva. Somos carta viva da transmissão do evangelho. Quando Deus manda, a gente obedece. É nosso chamado, é nosso cumprimento. E para nós é uma alegria transmitir a palavra do Senhor. Amém, Joel? Amém. Ó, já decolei no meu aeroporto. O povo já está chegando aí. Bem-vindo, Aju Tavares! Bem-vindos! O exército de Cristo está todo a postos. Olha só. Maristela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Cadê o nosso copiloto, Gabriel? Tá a postos? Gabriel é quem comanda aí a frequência, ver se está tudo bem. Imagem tá boa. Estamos ouvindo bem. Manda a mãozinha, por favor. Aqui tá tudo ok. Eu tô vendo o Joel nitidamente. Tá me vendo também, Joel? Sem tremedeiras? Sem nada, só tá dando umas cavadinhas bem de leve. Deve ser porque eu me mexo muito aqui, não sei ficar quieto. Eita, apareceu a igreja do avivamento. Aê, Gabriel, voltou. Um abração pro pessoal de Pernambuco que também está se ligando conosco. Lembrando que depois da live vai ficar salvo e a gente depois põe o link no YouTube. Sim. Ninguém perde nada. Sim. Certinho. Tudo ok, Ju? Tá tudo maravilhoso. Glória a Deus por isso. Amém. Amém? Amém. Vamos começar, Joel? Vamos! Vou mandar mais algumas.
Quer fazer a oração inicial, Joel? Ou eu faço? Você que manda. Melhor você, faz aí. Amém. Ó, Amém. conexão agora com o Altíssimo. Feche os olhos, Amém. povo de Deus. Criança que está escutando a hora do silêncio. Poderoso e amado Pai, nosso Deus Criador, em nome de Jesus nós te entregamos, ó Pai, este momento, que seja para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Nos usa como teus vasos abençoados na tua presença. Faz transbordar em nós, Senhor, o teu azeite, o teu espírito. E essa palavra que seja ministrada nesta live chegue nos corações das pessoas como um bálsamo, Senhor. Como o teu recado precioso para a vida delas. Abençoa a vida do Joel, Senhor. Usa ele de acordo com a tua vontade, ó Deus. Enche esse vaso, capacita, Senhor, e guarda. Porque ele é teu. Que ele seja promissor da tua palavra, cada vez mais purificadora dos corações. Ó Deus, abençoa a família dele, a igreja de São Paulo, abençoa todos que estão ouvindo, cada lá que esteja chegando essa live, que seja abençoado em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal, toda intransigência, todo o atrapalho que esteja chegando agora nesse momento, que caia por terra, porque nós somos, Senhor, soldados de Cristo, prontos a trabalhar para o teu reino. Em nome de Jesus, abençoa neste momento todos que estão ouvindo, ó Deus. E abençoa acima de tudo ao teu Joel. Usa ele, Senhor, do jeito que tu quiseres, porque nós estamos aqui para ouvir e para aprender da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Joel! Amém! Vamos começar. E manda ver, para escutar. Olá! Lembrando a todos, Joel, que o nosso tema é preparando o caminho do Senhor, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Olá, para quem não me conhece, sou Joel, dos apóstolos Eliseu e Rose, e filho dos pastores Vanderlei e Gi, que vocês devem ter conhecido aí. Então, hoje eu vou Hoje eu vou ministrar sobre Daniel, isso mesmo, um jovem que preparou primeiro o seu território para receber a Deus, né? Então vamos lá. A gente vai falar sobre Daniel. E para dar o contexto da história, para ser mais fácil da gente entender, eu vou facilitar a história aqui para vocês, né? Que a gente tem que ser bem dinâmico, né? Vamos lá. Daniel era um príncipe, entre aspas, de família rica de Israel. Invadida pelos babilônios, que era um grande império naquela época, né? E eles foram levados para a Babilônia. E eles foram o quê? Selecionados para serem magos do rei, né? Magos significa homens de grande sabedoria, homens de grande conhecimento, homens que dão ouvido ao que o rei pede e procura saber mais sobre aquele assunto, né? Então eu peço para você, meu querido, abrir a sua Bíblia em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao 4. Daniel 1, 3, 4. Daniel 1, 3, 4. Livro de Daniel. E eles foram levados e separados, né? A palavra de Deus diz que eles foram separados, isso é, selecionados. Porque dentre tantos jovens, Daniel e seus amigos foram selecionados. Eu acho que tem dedinho de Deus nessa história, né? Vamos lá? Daniel, Amém? Daniel 1, 3, 4. Misericórdia. Estou chegando lá em nome de Jesus. Daniel 1, 3, 4. Isso. É isso, 1, 3, 4. Isso, Daniel 1, isso. capítulo 1, versículo do 3 ao 4. Estou com ele na mão. Vamos lá. E o rei disse a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxe dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não lhes houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em entendimento, de conhecimento, e que eles tivessem capacidade para permanecer no palácio do rei, e que lhes ensinassem a
uma ordem a Aspenaz para escolher dentre os príncipes, essas pessoas de boa aparência de Judá, jovens instruídos em conhecimento, jovens sábios, inteligentes, entendeu? E eles foram levados para esse território inimigo. Às vezes, nós pensamos assim, Deus, eu não fui escolhido. Porque acontece tantas coisas ruins comigo, tantos problemas, tantas dificuldades, tanto sofrimento, e a gente acha que nós não fomos escolhidos. A gente acha que a gente foi escolhido para ficar sentado no banco da igreja, não é? Mas não, Deus tem um propósito para todos nós. Na live passada que eu fiz... Eita, Jesus. Mesmo você tendo pequenos conhecimentos, pequenos dons, você pode fazer uma grande diferença no reino de Deus. Então, uma coisa que eu quero frisar aqui nesse primeiro tópico é que você foi separado. Você foi escolhido. Assim como Aspenaz, chefe dos eunucos, escolheu Daniel e os seus amigos, ele também escolheu você. Você pode ser usado e mais além disso, amém? Então, vamos continuar aqui. Daniel 1, agora o 6 e o 7, amém? Amém. Entre eles estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes colocou outros nomes. Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque e a Misael o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Certo? Aqui a gente vê que o nome deles foi mudado. Naquela época, até os dias de hoje, quando a gente muda o nome, a gente já passa a ter outra identidade. A gente já não é mais o que a gente era, a gente passa a ser outra pessoa. A gente vê, né, nas reportagens, tá ladrão, tá fugido e mudou o nome, para não ser encontrado, não é? Na Babilônia, quando eles saqueavam pessoas de outros lugares, países, eles tinham o costume de mudar o nome por quê? Porque vocês estão no nosso território, então a gente escolhe o que vai acontecer com vocês. Vocês não são mais judeus, vocês não têm mais um Deus, vocês não têm mais isso nem isso. Vocês são cativos, nossos cativos, e vocês são babilônicos. Vocês não têm mais esse conhecimento de ser judeu, vocês não são mais judeus, vocês são o que a gente quer que vocês sejam. Vocês são Beltesazar, Sadraque, e é isso que eles queriam fazer com Daniel. Nós, por sermos profetas que preparam o caminho, nós, mesmo mudando os nossos nomes, Deus nos conhece, Ele sabe qual é a nossa verdadeira identidade. Então, meu irmão, não tenha uma crise de identidade quando a sociedade ela quer mudar a sua identidade, a sua verdadeira identidade, a identidade genuína, o cristão genuíno. Quando eu li o livro de Atos pela primeira vez, eu fiquei impressionado porque a adoração deles, o louvor deles, o jeito deles de servir a Deus era tão genuíno, tão doce, que eu fiquei com diabetes. Ai. Mas Daniel buscou não ser impuro e conseguiu não ser. É o próximo tópico. Ele buscou ser o quê? Puro e não ser impuro. E é sobre o que eu quero frisar hoje. Aqui o tema geral é preparar o caminho. Agora, Daniel, ele tem que primeiro rejeitar os manjares do rei para ele conseguir preparar o caminho. Então, aqui fala... deixa eu achar aqui. Daniel colocou seu coração. Aqui na história, fala que chegou um momento que o rei, depois que eles foram escolhidos, o rei disse, vocês têm 3 anos para ter conhecimento, para ter a língua dos caldeus, todas essas coisas, né? Mudou a identidade deles. E disse também que eles deviam comer do quê? Da comida que tinha na mesa do rei, eles tinham que comer. Um treinamento para um favor, né? Isso é, aquele que come da mesa do rei é uma pessoa muito importante. Porque não eram todos que comiam da mesma comida da mesa do rei. Só que o que acontece? As comidas, antes de ser dadas ao rei, elas eram
consagradas a outros deuses. Elas tinham sangue, elas eram impuras. E para quem não sabe, o povo de Israel tem várias restrições alimentares. Eles não podem comer carne de porco, de galinha, esses animaizinhos, sabe? Esses animais que servem para trabalho. Porco é visto como um animal imundo, por isso que eles não comiam. Só que os babilônios, eles comiam de tudo quanto era tipo de comida. Eles não tinham restrições alimentares. E o que acontece? Daniel, quando viu, ele disse: Deus, eu não quero ser impuro, eu quero ser puro. Puro, dentre todos os jovens da Babilônia mesmo, escolhidos, que estão comendo da mesa do rei, eu não quero comer. Eu não vou comer. E os amigos dele também toparam essa ideia, né? Nisso, ele chamou eles. E ele disse assim: eu não quero ficar impuro com essa comida. E eu quero que você traga aqui só legumes e água para beber. Isso é, nem vinho, nem suquinho, nem suco de laranja, de uva, nada disso. Era só água e legumes. E aí o chefe disse: vocês estão birutinha? Estão querendo provar minha cabeça? O rei pega e me corta a cabeça. Me mata. Só que o que acontece? Daniel, ele tinha tanta convicção de que ele estava certo e de que Deus estava com ele, que ele disse: nos testa 10 dias. E nós estaremos melhores do que aqueles que comeram da mesa do rei. E assim aconteceu. E quando acabou os 3 anos e o rei viu que ele... O rei escolheu eles para estarem ao lado do rei. Daniel permaneceu ao lado do rei até o governo de Dário, de Ciro, o último rei da Babilônia, né? E a gente vê aqui nessa história, aqui já acabou o contexto todo histórico, aqui a gente vai agora partir para os ensinamentos. Acontece que muitas vezes a gente se esquece, pelo mundo ter mudado a nossa identidade, pelo mundo ter feito um efeito na nossa identidade, a gente esquece quem a gente é e dos nossos próprios princípios. Quando eu era pequeno, vou falar aqui uma história. Quando eu era pequeno, eu tinha um costume não, né? É que eu era ensinado, né? Por algumas pessoas que tinham bastante costumes, né? Falavam pra mim. Aí a pessoa, ela mentia pra mim, aí eu falava: mentira é do diabo, quem mente é filho do diabo. Aí eu falava, aí as pessoas ficavam me chamando de chato, de um monte de coisa. Mas o que acontece? Eu penso assim, imagine se eu não tivesse feito isso. Se eu não tivesse carregado esses princípios, né? Esses conhecimentos. Não que, às vezes, a gente é muito tiro para tudo quanto é lado. Às vezes a gente é muito exagerado. Só que imagine se a gente não tivesse seguido, se eu não tivesse seguido esses ensinamentos. Vocês acham que eu estaria aqui ministrando com a Edilene? Eu até poderia estar ministrando, só que alguma coisa está retirada, né? Hã? O Espírito de Deus, ele não flui em vaso sujo. Isso mesmo. A pessoa fala só da boca para fora e você diz: cadê a unção? Você não sente nada. Mas quando o profeta de Deus fala, toca no coração da gente, porque testifica. Verdade. Ou manter esses ensinamentos que ele teve, esses costumes do povo de Israel, mesmo a Babilônia, mesmo a pressão do mundo do lado de fora, dizendo que ele não era mais judeu. Ele não era mais Daniel, ele era Beltesazar. Só que ele disse para ele mesmo que ele é Daniel. Então nós, para ser jovens profetas, nós crianças, nós adultos, nós jovens, todo mundo, para ser profeta, a gente precisa ter a concepção da nossa identidade. Sem você saber a sua identidade, você vai ficar girando, que nem um hamster naquela roda lá, que ele fica girando, não é? Então, meu querido, tenha a concepção da sua identidade, tenha o conhecimento. De Deus, a graça de Deus, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais sábios,
conhecedores, prudentes, não é mesmo? É o que está escrito aqui na palavra e foi o que aconteceu com Daniel. Agora, aqueles que comeram da mesa do rei, eles adquiriram fardos. Eles queriam o quê? A glória dos homens. Eles não queriam buscar a graça de Deus, eles queriam buscar a glória dos homens. E isso trouxe para eles fardos e mais fardos e mais fardos e mais fardos. Então, aqueles que rejeitam os manjares da Babilônia, aqueles que rejeitam a comida impura da Babilônia, eles são salvos, eles adquirem a graça de Deus e tantos outros conhecimentos. E aqueles que aceitam a comida da Babilônia, que comem a comida da Babilônia, eles passam a ter um fardo tão pesado que nem eles mesmos suportam. A palavra de Deus diz que Daniel ele sempre foi perseverante, ele foi perseguido? Foi. Em Abacuque está escrito que o ímpio perecerá, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. Nós somos baseados em quê? Em fé. É pura fé. Nós não vamos ser profetas de verdade sem fé. Meu irmão, vou te contar um testemunho agora. Desde que meus pais voltaram de uma viagem para Israel, eu sempre tive o desejo de ir para Israel e nunca desisti disso. Isso aconteceu em 2013, 2014. E eu passei ao quê? A ter fé nisso. E quando eu perdi a fé, as coisas pararam de andar. Quanto mais fé eu tinha, mais perto do meu sonho eu chegava. Agora, quando a minha fé estava baseada em dinheiro, em condição, em perdas, em acontecimentos da minha vida, eu passei a ir lento e o meu sonho ficava cada vez mais... Assim como nós nos afastamos de Deus, sem fé, a gente se afasta dos nossos sonhos, porque os nossos sonhos estão em Deus. Se o seu sonho não está na vontade de Deus, não está em Deus, de nada ele vai valer. A palavra de Deus diz que a gente pede do jeito errado. A gente pede do jeito que é só para nós, só para a nossa vontade. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente vá além. Deus quer que a gente peça coisas, que nós para que nós pedirmos coisas para Ele que façam bem para os outros. Paulo disse que ele amaria fazer uma viagem para Roma para ele conseguir compartilhar o quê? Mas o que acontece? Ele não pediu só para ele, eu fui para Roma para ver como que são bonitas as construções, para ver como é bonito estar lá. Ele disse, eu vou para Roma para compartilhar um dom espiritual. Então, quando a gente pede para Deus a favor dos outros, os nossos sonhos estão mais próximos de se realizar. Porque quando a gente pede a favor dos outros e ao nosso favor, a gente tem mais fé para basear naquele sonho. Para investir naquele sonho. Porque a gente não está pensando só no nosso bem, a gente está pensando no bem dos outros. Então, quando Daniel ele disse, eu não quero esses manjares, ele também está lá pedindo para Deus sabedoria para os seus amigos que toparam com ele. Deus vai colocar do seu lado amigos que topam, que acreditam no que você faz, que acreditam no que você diz, que acreditam naquilo que você se baseia. Deus vai te dar, Deus vai preparar. Agora, amigo, que você tá lá investindo na palavra de Deus e ele chega do seu lado e ele vai falar, nossa, você tá tão distante da sua família, a sua família tá tão triste, a palavra de Deus diz que a gente tem que amar mais a Deus do que a nossa família. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, vocês crianças, vocês jovens, adultos, velhinhos, vocês têm que ter essa concepção de sabedoria, de conhecimento. Então, o que acontece? Nessa situação de Daniel, a gente vê também uma batalha espiritual. Não tem como você falar de Daniel, falar de rejeitar manjares, se você não falar dessas batalhas que acontecem. Em Daniel, aconteceu uma batalha entre Deus e os homens. Por quê? Porque os homens queriam mudar a identidade de Daniel. Mas Deus queria fazer Daniel reconhecer que ele era o que
Amém? Só que os homens queriam dizer que Daniel era Beltesazar. Para quem não sabe, os nomes que colocaram em Daniel, Azarias e esses outros são nomes de deuses babilônicos, que era costume de colocar nome de deuses. Só que presta atenção, toda hierarquia, toda maldição já foi quebrada no nome de Jesus. Aqueles que reconhecem Jesus, aqueles que aceitam Deus com grande amor, com grande fé, grande conhecimento, grande paixão pela palavra de Deus, uma adoração genuína. Eles adquirem o conhecimento, eles adquirem o que Deus dá, o que Ele. Amém. É Você assim, né, Joel? Só um pouquinho, para não, sem cortar o teu raciocínio. A gente precisa ter a identidade de Cristo e mantê-la. Mesmo que o mundo bote nomes na gente, não se deve deixar influenciar pelos títulos. Muita Sim. gente, o cristão chega num canto e ele é anunciado pelo que ele faz. Então, digamos, é o aluno melhor da escola. Mas aquele aluno melhor da escola, ele tem que saber que ele é, antes de tudo, um servo de Deus, se ele for Isso servo mesmo. do Senhor. Não deixar o título subir a cabeça. Isso acontece com muita criança, com muito adulto também. Uma das dificuldades maiores de quem estuda é chegar num canto e você ser influenciado pelo que você está lá. Às vezes você é tão estudioso e começam a te dar tantos elogios que você vai acabando esquecendo qual é a sua missão naquele lugar. Isso Se mesmo. você deve ou não falar de Jesus para o teu amigo. Ah, mas eu sou o melhor aluno, será que ele vai gostar? Esquece o mundo, se liga em Jesus. Porque quando a gente Isso bota mesmo. o pé para falar de Jesus, Jesus bota anjos para cuidar da gente. Então, tudo que a gente ganhar no reino de Deus é para ser conservado. Mas as pessoas se esquecem, às vezes, né? Querem só o status de eu sou isso, eu sou aquilo. É verdade. Pouco me importa se me chamam de desenhista, de pedagoga, de professora. Eu sou serva de Deus antes de tudo. O resto é lucro. Para que foi que Deus te colocou no mundo? A gente tem que botar isso na cabeça. Para que foi que Deus levou Daniel à Babilônia? Ele nunca esqueceu. Ele não renegou os conhecimentos. Ele aprendeu, mas ele conservou o conhecimento maior, o conhecimento da palavra de Deus. Isso mesmo. E isso fez dele um homem respeitado pelo rei, pela identidade que ele tinha. Apesar dos títulos, o príncipe Daniel, aquele que estuda, aquele que só come legumes e se mantém limpo e com saúde boa. Inexplicável, né? Como é que a pessoa só come legume na cabeça do Babilônio? Só come legume e água, verdura, e água, fruta, e não come de carne nem sangue. Como é que ele fica em pé? E às vezes as pessoas perguntam para você assim também, como é que aquele menino ali consegue falar tanta coisa de Deus, da Bíblia, se ele tem pouca idade? Conhecer os pés do Senhor. Não é, Joel? É verdade. Então, e outra coisa, a gente vê que com certeza teve uma certa inveja no meio. Na história de Daniel inteira, a gente vê que tinham homens que era mais amigo do rei, porque ele conversava mais com o rei, porque ele tinha mais conhecimento do que todos os outros. Mas isso é o quê? Inveja, meu irmão. Muitas vezes você como profeta, você como servo de Deus, vão surgir muitos invejosos do seu lado falando que é seu amigo, mas na verdade são víboras. Me desculpe falar isso, mas é triste. Cobras camufladas. Isso mesmo. Muitas vezes a gente tem muitos amigos, né? Meu pai, ele tem um costume de falar, né? Ele me ensinou bastante, falando que os meus amigos têm que ser mais amigos dele do que meus amigos. Entendeu? Então, às vezes a gente só tem colegas, a gente é profeta, mas a gente tem aqueles coleguinha que fica falando do seu lado, dizendo coisas desnecessárias. Meu filho, você é profeta.
A palavra de Deus diz que não é para sentar na roda dos escarnecedores. Não é para sentar na roda daqueles que fazem fofoca, que fazem contradições daquilo que o seu Deus diz para você. E isso gera um problema de identidade. Muitas vezes em nós, muitas vezes na nossa família, muitas vezes no nosso meio, a gente acaba ficando envenenado. Na live do pastor, do relógio de oração lá do Mir, né? Eu acho que vocês viram. O pastor aí disse, muitas vezes as pessoas elas estão fazendo coisas erradas, achando que é normal porque estão com a mente cauterizada. Porque estão no meio de pessoas que cauterizam, isso é, destroçam a nossa mente. Deus não quer isso de você. Ele não quer isso pra você. Ele quer mais, ele vai te dar. Isaac prosperar na seca, ele vai fazer você prosperar na seca. Abacuque, o profeta de Deus, chorou, porque ele viu o povo fazendo grandes iniquidades e grande a condenação que viria sobre o povo. Só que Deus disse que ele teria misericórdia. Deus, ele é fiel. O justo viverá pela fé. Ah, mas por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O justo viverá pela fé. Isso é, mesmo na dificuldade, o justo tendo fé, ele vai sobreviver, ele vai passar. Se Daniel não tivesse fé, ele não teria passado. Nabucodonosor reconheceu o Deus de Daniel. Por quê? Porque Daniel teve influência no lugar onde ele estava. Ele foi luz em lugares de trevas. Então era isso que eu queria falar para vocês, meus amigos. Eu não sei como que tá o nosso tempo. Fique à vontade, ainda temos meia hora, Deus é grande. Então tá aí. É isso que a gente precisa entender muitas vezes. Eu vou frisar com vocês um pouquinho que não estava totalmente planejado, né? Mas enquanto eu estava orando, Deus colocou no meu coração para eu falar sobre isso, né? Antes da live. E já que Daniel, a gente está falando bastante de fé, bastante de purificação, eu vou falar com vocês um pouco sobre Abacuque também, tá? Já que já tá aqui no mesmo estudo, né? Então vamos lá. O livro do profeta. O livro do profeta Abacuque. No primeiro capítulo, Abacuque se lamenta pela grande iniquidade de Judá. Isso é, depois que Daniel saiu da Babilônia, que ele já tinha morrido, depois que o povo tinha se consertado, o povo caiu em pecado de novo. Então, ele se lamenta porque ele vê a grande angústia que o povo vai passar, o grande sofrimento, o grande fardo que vai cair sobre o povo. O que acontece? Abacuque, ele pergunta a Deus: por que ficas em silêncio enquanto o ímpio destrói aquele que é mais justo do que ele? Isso é aquele grande ditado. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas ruins aconteceram com Daniel, um menino estudioso? Por que coisas ruins aconteceram com grandes pastores? Por que coisas ruins aconteceram com grandes igrejas? Por quê? Por quê? Por quê? Mas Deus, ele sempre vai ter de resposta para o seu povo, para o seu profeta. E uma parte ele fala: pegue uma tábua e escreva essas palavras, escreva essa visão, para que eu possa reconhecer. E ele obedece a Deus. Nós vemos aqui que a resposta de Deus, ela vai ser sempre baseada em 3 coisas. Frisa aqui: ordem, consolo e justiça. Por que ordem? Em Abacuque diz assim, Abacuque 2, versículo 4. Eis o arrogante, cuja alma não é correta nele, mas o justo viverá pela fé.
E o reconhecimento da resposta dele. Ordem. Ordem, porque ele dá uma ordem de vida. O arrogante, o ímpio, ele não vai ter... A alma dele não vai ser correta. É uma ordem do mundo, do universo. E o justo viverá pela fé. É uma ordem. Agora, o consolo, o justo viverá pela fé. Mesmo as coisas ruins acontecendo com pessoas boas, o justo viverá pela fé. O justo tendo fé, ele vai conseguir viver. Você, meu irmão, é justo. Você é conhecedor. Você sendo justo, você viverá pela fé. A fé vai ser a sua fonte. O René Terra Nova, ele disse: os meus joelhos são uma chave que abre portas. Quando eu oro e eu dobro os meus joelhos, eu abro portas. Abacuque clamou e ele faz uma oração. E Deus promove justiça. E Deus promove perdão para o que está acontecendo. Eu não sei se você já ouviu aquela música. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Deus vai prover. Deus vai prover. Ei, ouça. Você chorou. Você sofreu. Daniel chorou. Daniel sofreu, foi atacado, foi humilhado, foi rebaixado no último do pó. Mas Deus vai prover. Frisa nessa palavra. Eu não vivo pela vista. Você não vive pela vista. Pela fé, então, Deus proverá. O justo viverá pela fé. Daniel viveu pela fé. Daniel, ele foi fiel. Enquanto ele estava trabalhando, se ralando, os amigos dele foram jogados na fornalha de fogo ardente. Amigos de infância. Imagina. Amigos que te apoiaram. Que sempre te ajudaram. Que sempre te aconselharam. Sempre te motivaram. E agora você recebe a notícia que seus amigos foram jogados na fornalha de fogo ardente. Imagina. Exato. Uma coisa dessas. Só que Deus proverá. Ouvir ela com mais ênfase. Falar ela com mais fé. Porque se essa palavra Deus proverá... significa, eu não vou me preocupar com comida, com roupa, com casa, com carro, eu vou me preocupar com o reino. João Batista, ele não se preocupou com a aparência, com o que ia comer. Ele só se preocupava com o reino e anunciar a palavra de Deus. Vocês aí em batalha... Vocês aí em Alagoa, onde vocês estão, vocês são fortes. Homens de guerra. Verdade. Pessoas de guerra. Porque o tanto que vocês batalham aí, e o tanto que eu sei que vocês batalham aí, já é um motivo para lá no céu vocês ganharem coroas enfeitadas. Cheias de pedrinhas preciosas, coroa. Porque vocês investem no reino de Deus. Vocês não se preocupam com o que vocês vão comer. Deus proverá. Deus proverá. Aqui em São Paulo, a gente tem também bastante dificuldade. Por quê? Porque aqui a gente tem pessoas que, quando você vai evangelizar na rua, elas não olham na sua cara. É difícil. É complicado. E as que olham, elas estão precisando verdadeiramente de ajuda. Mas só um Deus te ama já faz a diferença. Onde eu trabalho, eu sempre falo para o cliente, mesmo aquele que não está na igreja, que é de outra religião, eu sempre falo, Deus te abençoe. Porque talvez essa pessoa, ela acordou tão amargurada, tão cheia de rancor,
que só um Deus abençoe cura. Só um abraço cura. Só um bom dia cura. Tudo pode curar. A sombra de Pedro curava. Eliseu, mesmo depois de morto, quando um cadáver caiu em cima do cadáver dele, o jovem ressuscitou. Entendeu? Então é grande a unção que está sobre você que está assistindo. Deus tem mandado aos quatro cantos da terra gente de tudo quanto é língua, gente de tudo quanto é cultura, para falar da palavra dele. Muitas coisas apontam para Deus. Os egípcios disseram que antes a terra era uma grande bolha de água. Foi quando Deus Sol emergiu. Que no princípio só eram trevas e surgiu a luz. Então, mesmo a gente não querendo, muitos fatos apontam para Deus e para Jesus, mesmo não sendo a Bíblia. Você chegar numa escola e ouvir o relato de uma historiadora que fala que a história do Éden e de que Deus existe é um delírio da cabeça dos judeus? Imagina! A escola pondo a prova no que você acredita. Desde quando isso pode estar acontecendo? Você é professora, não é? Isso acontece na sua escola, na sua sala? Tem gente que acha que a gente fica falando da boca para fora, mas não sabe o que, que a gente está pregando no coraçãozinho das crianças. Isso mesmo. A gente, com atos, a gente ensina. Só um pouquinho, Joel. Eu vou te revelar uma coisa, a gente tem ainda 20 minutos. Quando eu estava para ser professora, e eu ia todo dia dar aula às crianças na igreja, quando pensaram em me contratar para ensinar, houve quem chegou perto da empregadora e dizer assim, não contrata ela, porque ela vai evangelizar, ela vai ensinar coisa de igreja. Olha o quanto o diabo maquina para que a palavra de Deus não chegue no coração dos pequenininhos. Isso mesmo. E a empregadora disse assim, eu preciso de alguém comprometido, eu vou arriscar com ela. Só depois que eu comecei a trabalhar, foi que entenderam que, além de ser serva do Senhor, eu era pedagoga e eu sabia muito bem ensinar. Isso mesmo. Hoje eles me reconhecem por pedagoga, pela professorinha que ensina a criança pequenininha, mas foi Deus quem foi limpando os caminhos. Apesar do inimigo jogar na cabeça. Às vezes alguém pode dizer assim, aquele menino que disse que é da igreja, que prega a palavra, olha como ele anda. Muita gente vai apontar para mim, para você e vai botar defeito. Vai inventar coisa, mas isso nada mais é do que o inimigo trabalhando para você não continuar. E todas as vezes que o inimigo se levanta, você tem um Deus poderoso para destruir tudo à sua frente e abrir seus caminhos, preparar o caminho. Basta saber o que você quer da sua vida. Será que você quer a glória do homem ou você quer espalhar o reino de Deus? Os sonhos de Deus se realizam na nossa vida quando a gente pede em prol dos outros. Para que eu quero um carro? Para que você quer um carro, filho? Para andar por aí se mostrando ou para você ajudar alguém com seu carro? Ah, eu preciso de um carro porque eu quero ir para a igreja e levar gente comigo, Senhor. Eu quero um carro para evangelizar. O carro vai chegar na sua mão. Primeiro Deus vai preparar você. Aprender a dirigir, tirar a carteira, porque ele não vai te dar um carro sem você saber dirigir. Não é isso, Joel? Para a gente conseguir os nossos sonhos, Deus nos prepara. Assim como Daniel foi preparado desde pequeno para sair de seu país e ir para um país que ele não conhecia, um mundo que ele não conhecia, ele se manteve firme, porque o que ele recebeu, a base que ele recebeu foi forte. Você imagina, hoje em dia, Joel, você ter coragem de cara dizer assim, você vai entrar naquele buraco ali, onde tem um leão com mais de uma semana sem comer. E você dizer, eis-me aqui, porque eu confio no meu Deus. Todos os pensamentos dos servos do Senhor que passaram na história, que contaram as grandes coisas que Jesus fez, eles tinham uma forte certeza. Se eu morrer em Cristo, eu vou para a glória. Então, o que me acontecer aqui, se Deus mandar eu fazer, eu faço. Se é para morrer, eu morro. Se é para se contaminar de Covid, eu me contamino, porque o meu Deus está em mim. Ele é poderoso para me curar e me tomar conta. E se eu morrer, chegou a hora.
Sabe eu e você o dia que Deus vai te recolher? Ei, Joel, chegou tua hora. Mas, Senhor, eu só tenho 13 anos, Senhor, como é que fica? Chegou sua hora, Joel. Você já fez o seu papel, vem embora. Qual é a tua resposta, Joel? Eis-me aqui, Senhor, me livrei das aflições. Verdade. Eu não quero me matar, mas se o meu Deus disser para mim, Dilene, chegou tua hora. Tchau, família. Cumpri meu papel, vou para perto do meu pai. Essa é a certeza Verdade. do crente. É certo. Pode A continuar. gente tá aqui na Terra não é pra ficar cheio de despojos e glórias. A gente tá aqui na Terra com uma vida passageira. Para servir a quem nunca foi servido. Para ajudar quem nunca foi ajudado. Para cuidar das viúvas. E cuidar também dos órfãos. Abacuque viu tudo que ia acontecer no fim. Ele viu crianças sendo abandonadas. Ele viu prédios sendo derrubados que não eram culpadas de nada. Bombas, destruição. Daniel viu a mesma coisa. E muito mais aconteceu. Nós vemos coisas que já passaram e coisas que ainda podem acontecer. A gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. Então estejam prontos, com fé. A gente não vai para o céu se a gente ficar pensando em achismos, em mimimi, em glórias. A palavra de Deus fala que só a graça dele nos basta. A glória do homem, meu irmão, é contaminada. Deus disse que ele ia buscar uma igreja sem mácula nem ruga. Como você for ver glórias, a noiva está se preparando. O Espírito e a igreja dizem: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Então esteja pronto. O caminho está sendo preparado. Falta muito entulho para ser tirado. Falta muito mato para ser cortado. Falta muito espinho para ser arrancado. Ervas daninhas. Tudo que o homem plantou para impedir o progresso está sendo retirado. Falta um caminho muito longo para chegar ao momento, o grande momento, mas está perto. Não está longe, mas mas também não está muito perto. Mas Deus está chegando. E para isso a gente tem que estar pronto. A gente tem que estar preparado com as armas corretas. Porque muitas vezes o inimigo vai vir para você como um familiar, usando uma criança, por exemplo. Mas lembre-se de quem você é. A identidade, ela tem um grande valor na vida de um cristão. A Edilene tem uma identidade. Só que a identidade dela vem daquilo que Deus diz dela. A identidade da Juliana vem daquilo que Deus diz dela. A identidade do Gabriel vem daquilo que Deus diz dele. A identidade da pastora Vanessa, do pastor Cazuza, da igreja inteira vem daquilo que Deus diz sobre ela. E Deus está dizendo: servo bom e fiel, venha para o gozo do teu Pai. Amém? Amém. É isso que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos. Espero que edificante, espero que o seu coração tenha sido confortado. Lembre-se que as respostas de Deus sempre vão ser ordem, consolo e justiça. Não vai ter mais nada além disso. Deus estabeleceu uma ordem e Ele vai colocar sobre você o consolo. Ele estabeleceu a justiça. Se for para você ser ensinado, você vai ser ensinado. Não tema. Vai ser dolorido. Vai ser dolorido. Mas vai vir um consolo. Vai vir as bênçãos. Amém? Beijão.
Beijo, Joel. Deus te abençoe. Joel, fica com Deus. Quer fazer uma oração para nós, final, Joel? Faça, para a gente concluir. Já estamos faltando ainda 8 minutos, mas dá tempo. Fique à vontade para a gente fazer o Sim. encerramento. Amém. Ô Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel e verdadeiro, como diz na tua palavra. Tem nos cuidado, tem nos guardado, nos enchido do teu Espírito Santo, Senhor, e nos dado revelações, meu Deus, daquilo que nós devemos fazer. Senhor, eu peço agora, Senhor, que todo espírito, Senhor, de falsa identidade, todo espírito de conflito emocional caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor repreenderá o devorador, desde que a gente venha te obedecer. Nós somos teus pequenos filhinhos, Senhor, os teus pequenos servos, Senhor. Nós não somos nada sem ti. Nada nós podemos fazer, nada nós podemos, Senhor, dar início sem ti, meu Deus. Então, por favor, meu Deus, venha estar abençoando cada vida que está assistindo esse vídeo, cada vida que estiver precisando. E aqueles que não viram, meu Deus, permita que eles vejam e recebam da tua palavra, meu Deus. Venha confortá-los, Senhor, e dar, Senhor, a eles instrução, Senhor, segundo o teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Espero que vocês tenham recebido com amor essa palavra. Nós agradecemos o nosso Joel, lá de São Paulo, que se dispôs a pegar para vocês nessa tarde de domingo. E lembrando que hoje é o dia do pastor, né, Joel? Hoje é dia da gente comemorar e louvar a Deus pelos pastores que Deus tem colocado nas nossas vidas. Um abraço para os meus pastores lá de São Paulo, para toda a Igreja Água da Vida, para o pessoal de Pernambuco, pastor Tony, seja bem-vindo, Deus o abençoe, pastor Cazuza, pastora Vanessa, pastora Agi, Deus seja abençoe contigo, você. Grande beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, um grande beijo e um abração do Espírito Santo no coração de cada um. Tchau, tchau, minha gente.